Então, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de planejamento e gerenciamento de projetos. E agora vamos finalmente iniciar os capítulos que falam de cada gerenciamento, né, do guia PMBOK. E o primeiro que nós vamos falar é sobre o gerenciamento da integração. Como roteiro, no, no próprio guia PMBOK, ele traz muita informação sobre todo o processo de gerenciamento de integração, assim como os outros gerenciamentos. E aí ele procura manter sempre o mesmo padrão, para que a gente possa compreender melhor e para que possa comparar o que existe de atividades, de tarefas em um determinado gerenciamento que é diferente ou é igual do outro. Então, a partir daqui sempre segue o mesmo padrão. Esse padrão inclui uma breve introdução sobre o que é o gerenciamento, fala sobre alguns conceitos, algumas tendências atuais, e essas tendências, a cada nova versão do guia PMBOK, isso vai sendo atualizado. Atualmente já estamos trabalhando com a versão 6, né, mas aí já está em produção a versão 7 e assim por diante. Os processos que existem dentro do gerenciamento, certo? E uma coisa que eu chamei de entradas, ferramentas e técnicas e saídas, que são procedimentos que acontecem dentro de cada processo que vai ser mostrado. Então, para essa aula, nós vamos ver aqui sobre uma definição do gerenciamento de integração do projeto, né, conceitos chaves, tendências e práticas emergentes, o que o mercado está fazendo com relação a o gerenciamento da integração, o que está na moda, o que é uma tendência para o futuro. Sobre os processos, inclui todos os processos de gerenciamento de integração, né? Quais são os processos específicos que fazem parte de toda a gestão de manter um projeto integrado, unificado. E como eu falei, as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para cada um desses processos. O que um processo precisa para iniciar, quais são as ferramentas e técnicas que ele pode utilizar e quais são as saídas geradas por esses processos. Então, primeiro definindo o gerenciamento da integração do projeto. O gerenciamento da integração, ele vai incluir os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projeto dentro dos grupos de processos de gerenciamento do projeto. O que isso significa? Né? Todas as atividades que vão envolver unificar as atividades para manter todo o projeto unificado, né? É uma visão global do projeto. Tudo isso vai fazer parte da gestão de integração. Tudo isso vai fazer parte do processo de integração do projeto. Então, vão ser necessários identificar, haver identificação do que é necessário para manter, né, coisas diferentes unificadas, definir, combinar, né, e sempre coordenar para que tudo funcione de forma em conjunto, certo? Então, todo o processo e todas as atividades que vão pensar em manter os processos e atividades integrados, unificados, vai se tratar do gerenciamento da integração, certo? E aí, esse gerenciamento da integração, ele vai incluir fazer escolhas sobre alocação de recursos, sobre balanceamento de demandas concorrentes,
sobre exame de todas as abordagens alternativas, gerenciamento de interdependências e adaptação dos processos para atender aos objetivos do projeto. Então, não somente inclui esses, né, como outros também, mas foram listados estes aqui como as principais escolhas que o gerente de projetos vai precisar fazer. Então, alocar recursos. Talvez um recurso não esteja disponível durante todo o projeto. Então, o gerente de projeto vai ter que determinar quando ele vai precisar daquele recurso, por quanto tempo ele vai precisar, né? E aí, se dentro de uma organização houver vários projetos em andamento ao mesmo tempo, essa gestão de recursos ela tem que ser otimizada de tal forma que todos os projetos consigam, né, utilizar esses recursos de forma que todos se beneficiem deles. E aí cada um vai querer utilizar esses recursos, mas vai existir uma limitação. Geralmente não vai ter recursos disponíveis para todos os projetos. Então vão ter que compartilhar aqueles que existem. E aí fazer isso de uma melhor forma na alocação desses recursos vai contribuir bastante para o melhor andamento do projeto. Balanceamento de demandas concorrentes. Pode ser que existam atividades que uma tenha que acontecer ao mesmo tempo que a outra, e as duas podem precisar de um mesmo recurso. Então, como manter isso em funcionamento? Pode ser dentro do mesmo projeto, entre projetos diferentes, não somente concorrer com relação a recursos em termos de tecnologia, mas em pessoas, né, em recursos financeiros, ou até mesmo a atenção de um gerente de projetos. Então, tem que fazer isso de forma balanceada. Isso diz respeito às escolhas que fazem parte do gerenciamento da integração. E lembrem-se que sempre as escolhas elas precisam ser realizadas para manter o bom funcionamento do projeto, para manter o bom relacionamento entre as pessoas, né, e sempre otimizando a utilização de recursos para conseguir o melhor resultado para aquele projeto, né, o cumprimento dos objetivos daquele projeto. Exame de todas as abordagens alternativas. Então, quando houver alguma restrição, algum empecilho, é importante se pensar em que alternativas podem ser realizadas, podem ser executadas para que o projeto não fique parado, né, ou fique esperando alguma coisa acontecer. Então sempre é bom ter um plano A, um plano B, um plano C, para que quando alguma coisa der errado, você já tem um plano de contingência para isso. Isso equivale não somente quando um problema acontece, isso pode ser feito também já de uma forma preventiva. Você, enquanto gerente de projetos, já pensar em possíveis alternativas antes mesmo do problema acontecer. Então isso é importante para que não se perca tempo quando um problema de qualquer magnitude acontecer. O gerenciamento de interdependência, às vezes uma atividade precisa do resultado da outra. Então, se essa atividade que vai gerar um resultado para a atividade seguinte, né, que essa atividade seguinte precisa do resultado da atividade anterior, e aí se a atividade anterior, por exemplo, atrasar, ou acontecer algum problema nela, vai impactar no que vai vir dali em diante. Então, de que forma
devemos gerenciar isso para minimizar esse impacto, né? Por que não planejar o projeto de uma forma que exista o menor número de interdependência possível, para que eu possa realizar várias tarefas em paralelo, sem uma depender da outra. Mas sempre a gente vai se esbarrar com tarefas, com atividades que precisam do resultado de outra como entrada para ela mesma. E aí não tem o que fazer. Vai ter que pensar da melhor forma no cronograma, em quando essas atividades elas vão precisar ser executadas, né? Que recursos elas vão precisar utilizar. E isso vai ter que estar disponível, senão vai atrasar todo o projeto, enfim. Então, como gerenciar essas interdependências faz parte do gerenciamento de integração, né? Se eu quero manter tudo unificado, então o que é interdependente, o que depende do outro dentro do próprio projeto, vai fazer parte do gerenciamento da integração. E aí também a adaptação dos processos, né, para atender os objetivos do projeto, né? Em aulas anteriores, a gente falou que sobre a importância do gerente de projeto se adaptar, né? Mas também é importante que o próprio projeto se adapte a possíveis mudanças que vão acontecer, né? Não somente em se tratando do produto, o produto mudar um requisito, mudar uma funcionalidade, mas aqui estamos falando de projeto, e o projeto tem coisas além do produto. Vai ter um orçamento, vai ter recursos humanos, vai ter recursos tecnológicos, vai ter infraestrutura. Então, por exemplo, um contexto que estamos vivenciando hoje, né, de pandemia, que obrigou vários setores a migrarem para um trabalho home office, né, era uma coisa que não era planejada, aconteceu, e todos os projetos em andamento tiveram que se adaptar. Alguns foram inviabilizados e não continuaram, outros conseguiram se adaptar e continuaram até ser concluído ou estão em fase de em andamento, né? Então é importante e é fundamental que os processos, que o projeto se adapte às mudanças para que continue seguindo até o cumprimento dos objetivos. E aí manter o projeto unificado, integrado, mesmo com mudanças que aconteçam, faz parte do gerenciamento de integração. Então, todas essas escolhas têm um ponto em comum, é manter o projeto único, né, integrado. E aí fazer escolhas sobre isso que envolve essa integração do projeto está dentro do gerenciamento da integração. Agora vamos falar alguns conceitos e tendências, né, e também práticas emergentes do gerenciamento da integração. Primeiro, é importante vocês saberem que o gerenciamento da integração do projeto é uma atribuição específica dos gerentes de projeto. Então, somente quem vai pensar de forma global dentro do projeto é o próprio gerente de projetos, porque ele vai ter o comando, ele vai ter a coordenação do projeto e somente ele vai conseguir enxergar coisas que estão fora do alcance das outras partes, né? O coordenador, o gerente do projeto, ele vai precisar ter uma visão holística do projeto, justamente para enxergar todas as frentes que estão envolvidas ali e manter tudo unificado. Então, a tarefa de integração é inerente
ao gerente de projetos. O gerente de projeto ele vai precisar lidar com a equipe que está trabalhando no projeto, vai precisar lidar com patrocinadores, vai precisar lidar com outros gerentes de projetos, vai precisar lidar com clientes, com partes interessadas. Então, cada grupo vai ter uma visão diferente sobre o projeto. O patrocinador vai pensar numa visão econômica, onde ele vai ter um retorno melhor daquele investimento que fez. A equipe que trabalha no projeto vai ter uma visão pensando na qualidade do produto, em entregar um melhor produto que atende aqueles objetivos traçados. E, por exemplo, um cliente, a parte interessada, eles vão ter a visão de possuir aquele produto que se encaixe com as necessidades deles. E aí o gerente de projeto está no centro de tudo. Ele vai precisar ter essa visão global, essa visão holística. E justamente por isso ele vai ter a capacidade de manter tudo unificado, de manter tudo integrado. E por isso que o gerenciamento da integração é de fato uma atribuição específica do gerente de projeto. Então, segundo o próprio guia define, o gerente de projetos ele é responsável pelo projeto como um todo. Se ele é responsável pelo projeto como um todo, naturalmente o gerente de projeto vai precisar enxergar todos os pontos, todas as atividades, todas as tarefas que existem dentro do projeto, e deve manter todas elas funcionando de forma integrada. Então é como um sistema de engrenagens. Cada engrenagem daquela é fundamental, é importante para o funcionamento de todo o sistema. Se qualquer uma daquelas engrenagens falhar, todo o sistema vai falhar. Então, o gerente de projeto ele vai ter que atuar de tal forma que todas as engrenagens funcionem de forma, às vezes, independente, às vezes dependendo uma da outra, mas todas elas precisam estar integradas, precisam ser enxergadas como um projeto único, como um projeto integrado. E aí é o gerente de projeto quem é responsável por isso. Além disso, o gerente de projetos é ele quem combina os resultados em todas as outras áreas de conhecimento e tem a visão geral do projeto. Essa visão geral do projeto é justamente a visão holística que o gerente de projetos precisa ter. E aí, essas outras áreas de conhecimento diz respeito ao gerenciamento de risco, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de comunicação, gerenciamento de cronograma, entre outros. Então, todas as outras áreas de conhecimento vão ser executadas e vão gerar resultados. E aí cabe ao gerente de projetos combinar todos os resultados de cada área para manter a execução do projeto de forma otimizada e para produzir um produto final que atenda tudo o que foi pensado enquanto objetivo do projeto. Beleza? Aí, como exemplo, imagine que uma estimativa de custos necessária para um plano de contingência envolve a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de custos do projeto, gerenciamento do cronograma do projeto e gerenciamento dos riscos do projeto. Então, se tudo está envolvido com a estimativa de custos, quando riscos adicionais associados às várias alternativas de mobilização de pessoal são identificados,
Então, um ou mais desses processos podem ser reconsiderados. Então, por eles estarem integrados, quando acontecer qualquer coisa relacionada a custo, relacionada a risco, relacionada a cronograma, quando qualquer um deles for atingido, talvez algum processo nos outros tenha que ser reconsiderado, tenha que ser reavaliado. Então, por exemplo, um risco se tornou realidade. Isso vai afetar o cronograma e também vai afetar os custos, porque um problema aconteceu, eu tenho que repensar o cronograma para que esse problema não atrase o projeto, né? E essas ações que eu vou realizar para que esse problema seja resolvido vai gerar um custo, né? Então, talvez um custo aumente, o prazo precise aumentar porque um risco aconteceu, né? Então, não é que o gerente de projetos ele escolha que, que uma área de conhecimento influencie na outra. Não, né? Elas já são ligadas de alguma forma. Então, quando alguma coisa acontece, naturalmente vai impactar em outras áreas do projeto. E aí, o gerente de projeto ele tem que atuar de tal forma para minimizar esses impactos quando um problema acontecer, mas também de pensar na melhor forma de que todos funcionem de forma otimizada, da melhor forma possível, como um sistema de engrenagens, né? Então, por isso que não é o gerente de projeto que escolhe que tudo tenha que ser integrado, não. É pelo benefício do próprio projeto, mas também pela natureza do projeto. As coisas já são naturalmente interligadas. Então, se ninguém pensa na melhor forma disso ser resolvido, disso ser planejado, disso ser executado, as coisas vão acontecer, não vai haver gestão e talvez o produto final não exista ou os objetivos do projeto não sejam atingidos, né? Então, a dependência já existe. O que o gerente de projeto tem que fazer é ter a ciência disso e saber que encontrar um modelo para gerenciar o projeto de forma que o projeto flua de forma otimizada, né? Com o mínimo de problemas possível, com o mínimo de impacto possível, certo? Então, o gerenciamento da integração do projeto, ele vai envolver datas, né? Precisa garantir que as datas finais de entrega do produto estejam alinhadas. Então, por exemplo, existem várias atividades dentro de cada área de conhecimento. Existem atividades relacionadas a riscos, a aquisições, a comunicações, a lidar com as partes interessadas. O gerente de projetos, dentro do gerenciamento da integração, tem que manter todas as datas alinhadas, para que na data final programada para a entrega do produto esteja tudo de acordo, tudo alinhado. Tem que existir um plano, né, fornecer um plano de gerenciamento para atingir os objetivos do projeto. Os objetivos do projeto serão atendidos quando todas as partes, né, forem concluídas. E aí, quando elas forem concluídas, nós temos que analisar se os objetivos foram cumpridos, certo? Então, os objetivos não vão ser cumpridos com alguma pendência ainda do projeto. Então, finaliza o projeto, verifica tudo que foi feito, o que faltou,
né? E aí pode surgir alguma pendência. Para evitar que isso aconteça, é necessário fazer um plano para manter um monitoramento de todas essas atividades, né, para manter tudo de forma integrada, né? Cria-se um plano e aí ao longo de todo o projeto vai se monitorando tudo o que está acontecendo, certo? Com um objetivo maior de garantir o cumprimento dos objetivos do projeto. Também é necessário realizar a conclusão do trabalho, né? E isso pode envolver encerrar uma fase, encerrar um contrato, ou até mesmo encerrar o projeto como um todo, né? Existe um momento dentro do projeto em que se é analisado se o produto, o projeto de fato cumpriu os seus objetivos, está pronto e aí precisa ser finalizado, certo? Então, para saber, para identificar se o projeto foi finalizado, vai ser necessário verificar a integração do projeto, de que forma ele foi concluído, e se está tudo realmente integrado, se as funcionalidades foram atendidas, se o orçamento foi cumprido, né? Se as pessoas entregaram as suas tarefas, certo? Então, no gerenciamento da integração vai envolver toda essa parte de conclusão também. Sobre as decisões, né? Então, as decisões precisam ser pensadas não somente num contexto local. As decisões precisam ser integradas pensando no projeto como um todo. Por isso, a importância de, lá quando a gente fala do papel do gerente de projetos, de ele ter essa visão global do projeto. Isso para que ele possa tomar decisões pensando no que ele sabe sobre os riscos, no que ele sabe sobre as aquisições, no que ele sabe sobre o cronograma, no que ele sabe sobre os custos. Então, qualquer decisão que venha a ser tomada, se for tomada pensando somente por um lado, né, ou não englobando todos os pontos, pode vir a ser uma decisão errada. E aí qualquer decisão errada pode impactar em custos adicionais, em retrabalho e até mesmo, no pior caso, no insucesso do projeto. Certo? Então, por isso também a elevada importância que um gerente tem dentro de um projeto, porque ele toma decisões importantes e essas decisões precisam ser pensadas para o projeto como um todo. Não é o que é melhor para a equipe de programação, não é o que é melhor para o dono da empresa ou o patrocinador, é o que é melhor pensando em todos os pontos envolvidos no projeto. E aí, se não, quando não for possível, escolher uma opção, tiver que escolher a menos pior, então tem que levar em consideração as mudanças chaves que vão impactar no projeto e escolher aquela mudança que vai impactar menos. Então, nem sempre vai existir uma 100% de concordância com tudo que o gerente de projeto faz, mas é importante que haja
uma aceitação, né, pelo bem do projeto, né? Tem que pensar no todo para se tomar as decisões, certo? Sobre os resultados, o que o gerenciamento de integração faz ou precisa fazer sobre resultados. Então é importante o gerente de projetos coletar e analisar os dados sobre os resultados obtidos e informar as partes interessadas relevantes. Então, como até medida do progresso, como medida para tomar decisões futuras, é importante ficar sempre coletando as informações geradas dentro do próprio processo, para saber o que se está fazendo de forma certa e o que está se fazendo de forma errada, né? E aí, fazer uma análise sobre tudo isso que foi levantado e informar as partes interessadas relevantes essa análise que foi feita. Se, por exemplo, o projeto ele vai precisar de mais recursos, se o projeto vai precisar de um maior financiamento, se o projeto vai entregar dentro do prazo, se o projeto ele vai poder liberar uma versão para uso, né, antes do fim do prazo do projeto. Então, esse tipo de análise precisa ser feito de forma constante para que o próprio gerente de projetos tenha a ideia de como está o projeto, qual o progresso que está sendo obtido naquele projeto, para que novas decisões sejam tomadas. Se tiver alguma coisa atrasada, então medidas precisam ser tomadas para acelerar algumas coisas. Se o orçamento estiver apertado, medidas precisam ser tomadas para diminuir os custos de alguma coisa, né? E assim por diante. Tá havendo muita discussão, muito embate entre as pessoas envolvidas no projeto. Então, medidas têm que ser tomadas para melhorar o relacionamento das pessoas. Então, quando se faz essa coleta de dados e se analisa o progresso do projeto, né, em qualquer momento em que ele estiver, é importante para o próprio gerente de projetos para saber como está a situação do projeto e também para dar satisfação a quem está envolvido, a um patrocinador, a um cliente, estarem cientes de como está o status do projeto naquele momento, né? E o progresso, né, como já falei, medir e monitorar o progresso do projeto serve, né, e é de fundamental importância para tomar medidas, para tomar atitudes na tentativa de atender os objetivos do projeto e sempre pensando em manter o projeto de forma integrada. As decisões precisam ser tomadas com ênfase em atender os objetivos do projeto de forma integrada, né? O que importa mais é o todo ao invés de uma parte. Beleza? Então, assim, isso é o que a teoria diz, é o que o guia recomenda como boa prática de gestão. Mas, se a gente parar para pensar, na prática, na realidade, podem existir situações em que o gerente de projeto tome uma decisão muito alinhada com o que o cliente está pedindo, ou muito alinhada com o que um patrocinador está pedindo, ou muito alinhada com o que a equipe de desenvolvimento está pedindo. Então, também são decisões que um gerente de projeto pode tomar, e aí as consequências disso vão vir no futuro.
Pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que você satisfaça um patrocinador do projeto, porque ele vai lucrar mais, mas deixe o cliente insatisfeito, porque ele vai acabar pagando mais do que o que tinha sido acordado, e aí outros problemas podem surgir. Então, porque você agradou um, vai desagradar o outro. Por isso que é importante pensar no todo. E aí, mesmo pensando no todo, nunca vai agradar todo mundo, mas as decisões tendem a ser melhores tomadas quando se pensa no todo. Haver, se as decisões forem tomadas de forma tendenciosa para qualquer das partes interessadas, para qualquer um dos lados, existem riscos. E aí esses riscos podem impactar no produto, podem impactar no projeto, podem impactar até mesmo na reputação da empresa e do próprio gerente de projetos. Beleza? Então é importante vocês terem ciência disso. E aí os projetos eles podem ser de diversos tamanhos, diversos portes. E aí quanto mais complexo o projeto e mais diversas as expectativas das partes interessadas, mais complexa é a abordagem necessária à integração. Quanto maior o projeto, mais coisa vai ter envolvida, mais difícil vai ser manter tudo integrado. Então, quanto mais complexo for o projeto, mais complexo vai ser esse trabalho de gerenciamento e integração do projeto. Alinhado também a quanto mais expectativas as partes interessadas tiverem, quando muita gente está envolvida, quando muitas necessidades são listadas, quando muita coisa está envolvida, esse muito se transforma em ser mais complexo. E aí, se o projeto é mais complexo, o gerenciamento da integração também vai ser mais complexo. E aí as decisões que o gerente de projeto vai precisar tomar vão ser cada vez mais complexos. Beleza? Tendências e práticas emergentes. Então, é importante para todo gerente de projetos saber o que está na moda. O que está na moda com relação a práticas de gestão, a ferramentas que estão sendo utilizadas, as tendências de tudo que envolve o gerenciamento de um projeto. E não é diferente para quando se trata de o gerenciamento da integração, certo? Então, não é pelo fato de estar na moda. Isso não significa que é o melhor e também não significa que é o mais adequado para a realidade do seu projeto. Mas é importante saber o que se está fazendo para ver, diante das possibilidades, qual a melhor forma de adotar melhores práticas para cada novo projeto que venha a surgir. Então, de certa forma, enxergando o mercado, o gerente de projeto vai acabar sempre ficando mais atualizado em termos de ferramentas, de conhecimento. E aí, do leque de opções que vai existir, pode ser escolhido um ou mais práticas, um ou mais tendências que estão sendo aplicadas no mercado, que podem agregar valor ao projeto onde o gerente do projeto está trabalhando. Dito isto,
Quais são essas coisas que podem melhorar, né, podem trazer benefícios para o projeto? Uma delas é a automatização. Então, está cada vez mais comum utilizar softwares para auxiliar a gestão, né? Não somente auxiliar a gestão, dentre outras coisas, mas muita coisa já está sendo automatizada. E aí, isso se deve muito pela necessidade do momento, porque o volume de dados e informações que são geradas dentro de um projeto é muito grande. O gerente de projeto precisa conhecer muita coisa que acontece no projeto. E aí, quanto maior o projeto for, mais dados, mais informações ele vai ter que analisar para conseguir tomar decisões de forma integrada, de forma global. Então, está sendo cada vez mais útil utilizar ferramentas de automatização para ajudar nessa tomada de decisões, certo? Então, a utilização de um sistema de informação para gestão de projetos está sendo cada vez mais comum para um gerente de projetos, e isso vai concentrar dados e informações de forma qualificada para que o gerente de projeto tome decisões baseadas em relatórios automáticos, em gráficos, em apontamentos que, por exemplo, a mineração de dados pode produzir, certo? Então, uma informação que uma pessoa passaria muito tempo até se chegar nesse ponto, se houver um sistema com o uso de inteligência artificial, mineração de dados, enfim, algum sistema desse tipo, traz rapidamente a informação qualificada para o gerente de projetos. E assim ele vai tomar as melhores decisões para o projeto já de uma forma bem mais rápida, certo? Então, automatização de tarefas de gerenciamento, né, são tendências, e aí é importante ficar de olho nisso para que seja adotado dentro de uma gestão de projetos. Sobre o visual, também está muito comum a utilização de ferramentas visuais de gestão. Ferramentas que mostrem não somente a automatização de dados, mas também mostrem de uma maneira gráfica, de uma maneira visual, o resumo de todo aquele volume de dados que existe. Então isso tem ajudado, às vezes até mais do que uma documentação do projeto. Você tem uma informação rápida, acessível, de forma ilustrativa, vai ajudar a gestão a supervisionar os elementos críticos do projeto e, consequentemente, tomar também as melhores decisões. Então, ferramentas que automatizam a geração de dados e informações sobre o processo, sobre o projeto. Ferramentas que trazem uma dinâmica mais visual, né? Todas elas têm ajudado a tomar melhores decisões, porque as informações elas já vêm mais qualificadas para o gerente de projetos. Então existe essa tendência de adotar ferramentas computacionais, softwares, como auxílio ao gerenciamento da integração, né, e ao gerente de projetos. Sobre o conhecimento, né, o trabalho que é feito durante todo o ciclo de vida do projeto, ele precisa ser armazenado de alguma forma. Então, tudo que vai sendo aprendido
ao longo de todo o projeto precisa ser armazenado, precisa ser aproveitado para que as decisões do próprio projeto sejam melhores do que as que já foram tomadas anteriormente, né? Já aproveitando o conhecimento do próprio projeto. Não bastando isso, esse conhecimento também tem que ser repassado para os projetos futuros, ou até mesmo para outros projetos em paralelo, né? Então, é importante uma organização, é importante dentro de um projeto existir uma forma de se manter esse conhecimento organizado, esse conhecimento acessível para tomada de decisões, beleza? Ainda continuando nas tendências e práticas emergentes, também temos sobre a expansão. No mercado atualmente, existe a tendência, né, já há algum tempo, de contratar pessoas não somente pelo currículo que elas têm, mas também pelas habilidades que ela possui, certo? Então pode ser que para uma organização seja mais importante a habilidade de algumas habilidades específicas para desempenhar aquele trabalho, do que propriamente um histórico, uma experiência de trabalhos anteriores, certo? Não estou dizendo que isso vai ser o mais importante no futuro. Estou dizendo que também existe essa possibilidade na hora de se realizar contratações de pessoas. E aí, o que que isso tem a ver com o gerente de projetos? Para o gerente de projetos, essa dinâmica, essa, essas habilidades de fazer algo a mais, elas também vão ser importantes. Então, muitas vezes, o trabalho do gerente de projetos pode nem ter sido o melhor. Pode ter, por exemplo, gerado algum atraso, algum prejuízo financeiro, mas por existir, por a empresa identificar que aquela pessoa tem um potencial de entregar mais do que aquilo e um potencial para fazer coisas que fogem do papel tradicional do gerente de projetos e entregar coisas que ninguém mais vê, né? E resumindo tudo isso, a capacidade de inovação, né, e criatividade. Então, muito comum hoje exigir habilidades que envolvam criatividade e inovação para se trabalhar em organizações. E aí o gerente de projeto não fica de fora disso, né? Então, existe essa tendência de que o gerente de projetos, quando ele faz algo a mais do que aquilo que ele é contratado para fazer, né? E isso acaba melhorando o cumprimento dos objetivos do projeto e consegue entregar mais benefícios ao fim do projeto, isso é bem visto, certo? Ah, mas o gerente de projeto já tem tanta coisa para fazer, como é que ele vai fazer algo a mais? É justamente essa questão de, por exemplo, ter a sensibilidade de enxergar o cliente final como o centro do projeto, né? Então, se vocês pensarem aí em algumas empresas,
elas estão investindo bastante na forma como se relacionam com clientes, a forma de atendimento, em vendas, em pós-vendas, na utilização de redes sociais, na utilização de engajamento em mídias sociais. E aí, quando um gerente de projeto traz alguma coisa nesse sentido, que, por exemplo, ninguém mais faz, mas pela sua criatividade resolveu fazer e deu certo, né? Isso é bem visto, está sendo bem visto no mercado, e existe uma tendência de cada vez mais isso fazer parte do contexto da execução de um projeto, certo? Então, quando o gerente de projeto ele é capaz de expandir as suas responsabilidades, e aí ele consegue melhorar o cumprimento dos objetivos e entregar mais benefícios, talvez ele seja mais bem visto do que aqueles que fazem o padrão, certo? Então, mesmo que, por exemplo, um projeto dessa pessoa custe mais caro, atrase um pouco mais, corra mais riscos, tudo isso pode ser compensado se a satisfação do cliente for muito maior do que aquela pessoa que faz o trabalho do gerente de projetos padrão e que entrega um produto final que satisfaz os clientes, né? Então, existe a tendência de se buscar uma satisfação maior dos clientes, né? E aí, se um gerente de projetos consegue fazer coisas além das suas obrigações que trazem esse retorno, então ele vai ser bem visto no mercado. Existe uma tendência de que cada vez mais isso se torne a realidade, e pode-se chegar ao momento em que seja o novo padrão, certo? Então, nós estamos prestes a entrar numa nova era, se já não estivermos nela, de que vamos ter a internet 5G, né? A internet das coisas vai se tornar cada vez mais popular. A infraestrutura de conexão vai permitir coisas que hoje não são permitidas, tipo qualquer outro objeto pode se tornar uma ferramenta computacional e se interligar com outros objetos, né, e tudo se tornar inteligente, entre aspas, e tudo se comunicar entre os outros, e o contexto de inteligência artificial. Então, vai ser um novo momento, certo? Então, coisas diferentes vão acontecer. Então, é preciso se tornar, logo desde agora, uma pessoa, um gerente de projetos capaz de enxergar coisas diferentes, beleza? E isso vai o tornar diferente no mercado de trabalho, né? E provavelmente vai conseguir também resultados diferentes do que o padrão consegue, beleza? E por fim, a última tendência que a ser abordada é sobre sistemas híbridos. Então está muito comum se criar metodologias híbridas. Pegar uma parte boa do Scrum, pegar uma parte boa do XP, uma parte boa do Kanban, juntar tudo e criar um processo de execução para o meu produto. Eu também posso pegar práticas do PMBOK para gerenciar o projeto, mas também posso unificar com coisas que o Scrum define sobre gestão. Então, eu posso juntar as duas coisas para criar a minha forma de gerir projetos. Aí por aí vai, a forma como se contratar pessoas, a forma de se adquirir produtos, né? Às vezes é melhor comprar tudo, é melhor
alugar serviços, né? Eu posso fazer os dois. Então, existe uma tendência de se misturar as coisas, né? De metodologias que vão auxiliar o gerenciamento de projetos, elas estão evoluindo, né? E esses sistemas híbridos, em algum tempo, vão se tornar novas metodologias, né? E todas elas vão evoluir de tal forma que novas práticas sejam aplicadas na tentativa de se conseguir o sucesso do projeto. Beleza? Sobre tailoring, né? Lembrando que o tailoring é a capacidade de adaptação. Então, para isso, algumas perguntas precisam ser respondidas com relação ao gerenciamento da integração. Então, por exemplo, qual o ciclo de vida apropriado ao projeto? O gerente do projeto ele vai ter que pensar, né, qual a melhor forma de executar o projeto. Então, como é que ele vai se adaptar àquele contexto? Como é que ele e sua equipe, né, vão se adaptar àquela cultura da empresa, à cultura das pessoas, tudo que ele tem disponível. Então, tem que pensar qual o ciclo de vida que é mais apropriado ao projeto. Vou pegar metodologias prescritivas, né, ou metodologias adaptativas, que são as metodologias ágeis, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer? Então, isso tem que ser pensado para que o projeto ele seja executado da melhor forma, né? Ou ainda, né, qual abordagem é a apropriada, a preventiva, adaptativa, híbrida? Eu posso seguir um regime que vai sempre pensar em evitar acontecer problemas, então vou ter que pensar no todo, criar planos de ação para quando os riscos se tornarem reais e ter que se resolver esses problemas, ou posso misturar com alguma outra abordagem, né? E aí, quais são os processos mais eficazes, né, com relação à cultura da empresa? Então, não é simplesmente porque eu gosto de metodologias ágeis que eu vou sempre usar metodologias ágeis. Se você pensar assim enquanto gerente de projetos, você vai ser limitado. Pode funcionar? Pode. Quando você estiver dentro sempre do contexto onde metodologias ágeis possam ser utilizados. Agora, se você se limita a isso, então você não vai poder se encaixar em qualquer projeto, né? E aí, lembram-se que a gente falou também de como o ambiente influencia na execução de um projeto. Então tem toda uma questão sobre os fatores internos, externos ao projeto, né, o conhecimento, a base de conhecimento existente. Então, como todo esse ambiente, todo esse contexto vai influenciar na forma como o projeto vai precisar se adaptar, né, àquele contexto. Como eu vou iniciar aquele projeto. Então, tudo isso tem que ser pensado. São reflexões que têm que ser feitas, né? Sobre mudanças. Naturalmente, mudanças vão acontecer. E mudanças são coisas que não foram pensadas antes. Se foram pensadas antes, então vai ser feito como foi pensado, né? Mas ao longo do projeto é natural que coisas mudem, né? Por diversas razões. Então, como essas mudanças elas vão ser gerenciadas ao longo do projeto? Se houver a necessidade de se mudar muito, então não vou conseguir implantar todas as mudanças. Como é que eu vou fazer para escolher qual mudança eu vou aplicar? Vai ser a mais fácil?
vai ser a mais importante, qual mudança eu vou ter que escolher, né? Quais informações devem ser coletadas ao longo do projeto? Então, o que eu preciso saber ao longo do projeto? Preciso saber que riscos aconteceram, se tornaram realidades, que riscos eu planejei, mas que são muito difíceis de acontecer, então não preciso perder tempo pensando, né, na possibilidade de se faltar energia elétrica no meu prédio e isso inviabilizar o andamento do projeto por um dia, né? Isso é um risco que talvez seja mínimo, né? Embora hoje esteja vivenciando aí no estado do Brasil a falta de energia elétrica lá por vários dias. Então, qual é o risco daquilo ser o padrão, né? É muito baixo. Talvez você nem se lembre de quando tenha acontecido alguma coisa parecida. Então, será que é necessário todo o projeto eu pensar nesse risco de passar 5 dias, 6 dias sem energia elétrica? Será que eu preciso sempre estar pensando nisso? Ou eu devo me concentrar nos riscos que de fato aconteceram no projeto e que para o próximo eu atue de forma que eles não aconteçam mais, né? Coisas mais simples, por exemplo, com a saída de algum membro da equipe durante o projeto. Isso é mais comum de acontecer. Então é importante que eu sempre tenha esse risco em mente e eu tenha um plano de ação para preparar o projeto para reagir quando isso acontecer. Então, quais informações eu vou precisar coletar ao longo do projeto? Vou precisar saber tudo o que acontece? Vou armazenar tudo o que acontece? Ou eu vou escolher algumas coisas principais? Como é que eu vou saber que alguma coisa é principal? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de se pensar em adaptações, né, no tailoring. E aí, quando e como os benefícios devem ser relatados? Como é que eu vou identificar que alguma coisa é de fato benéfica? Quando é que eu vou dizer, quando é que eu vou relatar que existiu de fato um benefício? Então, se eu optar por metodologias ágeis, vou entregar partes do software de forma funcional para o cliente. E aí, como é que eu vou saber que isso é bom ou ruim para o cliente? Como é que eu vou, e para quem eu vou relatar isso? Que importância isso vai trazer para o projeto? Então, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas, né, que o gerente de projeto vai ter que pensar quando for executar um projeto, beleza? E aí, por fim, aqui, considerações para ambientes ágeis e adaptativos. O PMBOK, né, toda esse cuidado com várias ações de planejamento, de gerenciamento, tudo isso fica mais alinhado para projetos de grande porte, onde realmente vai haver essa necessidade de se gerenciar muita coisa, certo? Mas dentro do próprio guia existem considerações para quando o projeto for adotar uma metodologia ágil, uma metodologia adaptativa, né? Porque, por exemplo, numa metodologia adaptativa, o projeto vai sendo construído, vai sendo compreendido ao longo do tempo. E aí, a forma como ele é executado precisa ser diferente. E aí, como o gerenciamento de integração está envolvido quando eu tenho a adoção de uma metodologia ágil. Então, abordagens ágeis e iterativas
promovem o engajamento dos membros da equipe como especialistas locais de domínio no gerenciamento de integração. Os membros da equipe determinam como planos e componentes devem ser integrados, certo? Então, por exemplo, é uma das características das equipes ágeis que elas sejam auto-organizáveis. E aí, muitas vezes, não existe a figura de um gerente de projetos, certo? Não existe um papel específico para um gerente de projetos. Isso não significa que não exista a tarefa de gestão de projetos. O que pode acontecer é que essa tarefa de gestão ela seja dividida entre os membros da equipe. Podem existir papéis que dividam essa gestão de alguma forma, certo? Mas também pode existir um gerente específico de projeto. Só que o projeto ele vai acontecer de tal forma que todo o trabalho vai sendo construtivo, vai sendo iterativo, e em cada iteração o processo vai evoluindo, o produto vai evoluindo, então naturalmente a forma de gerenciar tudo isso também é iterativa. E aí manter tudo integrado, né, é um desafio para cada iteração. Então o gerenciamento da integração ele vai precisar existir durante cada ciclo de desenvolvimento, durante cada iteração dessa. E aí os membros da equipe, né, cada um deles vai precisar ser um especialista de domínio. Então, às vezes, a própria equipe como um todo é que pode determinar como um plano vai acontecer e como os componentes eles devem ser integrados. Quando não existe a figura de um gerente de projetos, toda a equipe toma essa decisão, toma essas decisões de forma iterativa. Em cada ciclo vai existir esse momento. Agora, quando existe o papel de gerente de projetos, aí a responsabilidade dele não é tão grande quanto em projetos maiores, onde de fato o gerente de projetos é necessário, é fundamental, certo? Então aqui, para ambientes ágeis, ambientes adaptativos, o foco do gerente de projetos é formar um ambiente de tomada de decisão colaborativo e garantir que a equipe tenha capacidade para reagir a mudanças. Então aqui a pegada vai ser outra para o gerente de projetos, né? Ele vai continuar sendo responsável pelo projeto, vai tomar a maior parte das decisões, mas o intuito de metodologias ágeis é que o trabalho como um todo seja colaborativo. Então, a carga de trabalho do gerente de projeto ela vai ser dividida com toda a equipe, né? O que pode amenizar a responsabilidade do gerente de projeto. Em alguns casos, nem existe o gerente de projeto dentro de uma metodologia ágil, certo? É como se todos fossem responsáveis pelo projeto. Mas também podem existir casos onde de fato existe o gerente de projeto e ele continua sendo o responsável pelo projeto, certo? E nessas equipes onde não existe o gerente de projeto, mas pode existir uma espécie de liderança que pode ser ele ou ela que dê a palavra final em alguns momentos. E isso pode até ser rotativo. Uma hora sou eu, outra hora é outra pessoa, outra hora é outra pessoa, certo? Então, por isso que deve-se tratar sobre essas considerações
para ambientes ágeis, ambientes adaptativos, porque a forma de executar o gerenciamento do projeto vai ser diferente. Então, cabe a vocês, enquanto gerentes de projetos, saber se essa forma, essa metodologia é a melhor aplicada àquele contexto que está se tratando do seu projeto, ou se vai ser outro tipo de metodologia. Beleza? Mas é importante que o gerente de projeto saiba se comportar dentro de qualquer tipo de ambiente, dentro de qualquer tipo de metodologia. Beleza? E aí, sobre os processos, né? Os processos de gerenciamento da integração do projeto. Dentro do gerenciamento da integração, existem 7 processos fundamentais que eles precisam acontecer ao longo de todo o gerenciamento da integração. E são eles: desenvolver o termo de abertura do projeto, né? Esse termo consiste num documento que vai oficializar o início do projeto, onde vai representar um acordo entre todas as partes interessadas de que aquele projeto tem aquele planejamento de prazos, de custos, de pessoas envolvidas, e ele vai precisar cumprir aquilo, né, tudo aquilo que está naquele acordo, né, naquele momento. E aí esse termo de abertura ele vai servir como base para a maioria dos outros documentos que venham a surgir do projeto. Ele vai sendo atualizado ao longo do projeto, né? Mas de forma que mudanças aconteçam, que se torne cada vez mais detalhado, né? Mas que se as mudanças forem tantas que se fuja do que foi acordado inicialmente, então não faz mais sentido aquele projeto estar alinhado com aquele termo de abertura. Talvez seja mais interessante criar um novo termo de abertura, um novo projeto, porque já mudou tanto que nem é mais aquele mesmo projeto que foi planejado inicialmente, né? Mas aí é uma decisão do projeto. O que vocês precisam saber é que o primeiro processo que existe dentro do gerenciamento da integração é o desenvolvimento desse termo de abertura do projeto, para oficializar o seu início, né? E aí, paralelo a isso, é desenvolvido um plano para gerenciar o projeto, certo? Para manter o projeto de forma integrada, o que vai estar envolvido como planejamento para se conseguir a gestão do projeto. Outro processo diz respeito a orientar e gerenciar o trabalho do projeto, né, como as orientações serão feitas no sentido de manter o projeto sempre integrado. Também vai existir o processo de gerenciar o conhecimento do projeto. Então, como eu falei, é fundamental que o conhecimento do projeto seja gerenciado de alguma forma. E aí, cada vez que o tempo passar, as decisões sejam tomadas de uma forma melhor do que foi tomada anteriormente, justamente por utilizar esse conhecimento aprendido e aí reproduzir os acertos e conseguir
repensar, melhorar os erros que aconteceram no passado, para que eles não sejam repetidos nas novas decisões que forem tomadas. Outro processo é o de monitorar e controlar o trabalho do projeto. Então aqui é a gestão, né, do próprio projeto, para sempre manter seguindo o plano, né, sempre manter seguindo a orientação de manter integrado todo o projeto, né, e controlar para que o projeto não saia, né, de um escopo mínimo que foi planejado inicialmente. Realizar o controle integrado de mudanças. Então, quando se muda alguma coisa específica, isso vai impactar em outras coisas. Então, é importante se haver uma técnica para que se realizem mudanças de uma forma que seja menos impactante, né, que traga menos prejuízo. Então, pode mudar? Ok. Mas que essa mudança seja feita de forma controlada e que se tenha ciência de quais impactos aquela mudança vai acontecer. Além disso, né, quando houver a necessidade de escolher entre uma ou outra mudança, né, tomar a decisão da melhor forma para que se faça a, a mudança que vai trazer mais benefícios para o projeto. E por fim, como último processo do gerenciamento da integração, é importante existir a fase de o processo de encerrar o projeto ou simplesmente uma fase, né? Onde geralmente aqui vai acontecer a liberação de recursos, a análise do que foi feito durante aquela fase ou durante todo o projeto, né? E aí aqui são, por exemplo, adicionadas à base de conhecimento da organização as lições aprendidas. Então tudo isso é discutido nesse processo de encerrar o projeto, para que ele encerre o projeto ou a fase de maneira integrada, para que o produto ou o artefato para passar para a fase seguinte esteja integrado. Beleza?